Agora, um caso muito importante que vai chamar a sua atenção, um novo caso de pedofilia, de suspeita de pedofilia. Dessa vez, o acusado é um garçom de um hotel em Copacabana e a vítima uma menina de 11 anos. A mãe da menina gravou conversas e imagens pela internet que serviram como prova para levar a denúncia à polícia. Antônio Marcelino, de 37 anos, foi preso na delegacia. Ele foi chamado para dar explicações sobre a denúncia de pedofilia feita pela mãe de uma menina de 11 anos. Só não sabia que a polícia já tinha provas contra ele e um mandado de prisão preventiva. Antônio não tem antecedentes e trabalha como garçom há 7 anos nesse hotel de luxo em Copacabana. Na casa dele, a polícia apreendeu roupas e um computador. A mãe da menina trabalhava com o Antônio no hotel e passou a desconfiar do comportamento dele durante uma conversa pela internet. Ela havia se levantado para ir até a cozinha e deixou a filha no computador. Achando que a criança estava sozinha, Antônio passou a fazer várias perguntas. A menina respondeu, mas orientada pela mãe, que gravou tudo. Segundo a polícia, Antônio utilizou uma webcam para falar com a criança e se masturbar para a menina. Quer ver mais? Quer mais o quê? Sim. Só é entre eu e você, né? Que não é, diz que não fez, mas que clonaram um computador, que é alguém muito parecido. Antônio é acusado de praticar atos libidinosos na frente de uma criança. Se condenado, pode pegar até 10 anos de prisão. Mas, para a polícia, ele disse que não sabia que estava falando com a filha da colega de trabalho. Na última quarta-feira, a mãe de um menino de 14 anos se passou pelo filho em um site de relacionamento e descobriu que ele estava sendo assediado por um pedófilo. O homem de 26 anos era recém-casado e foi preso. Gente, para vocês terem uma ideia, em menos de 2 semanas, 4 casos de pedofilia chamaram a atenção. Eu vou conversar agora, coloca aqui no telão, por favor, a psicanalista, a doutora Mônica Nicola, que vai conversar conosco para falar como os pais podem evitar esse tipo de crime. Não é, doutora? Boa tarde. Olá, boa tarde. Doutora, eu imagino que quando a criança está sendo vítima de um caso de abuso sexual, ela deve mudar o comportamento, não? Os pais podem perceber isso, conseguem perceber? Algumas conseguem driblar o comportamento, mas tem um sinal que é muito clássico, sabe? Que é a falta do olhar. A criança, às vezes, ela tira o olhar, ela não encara mais os pais. É como se ela tivesse vergonha de algo que ela está fazendo, que ela não sabe se é certo ou se é errado, mas ela se esconde através do olhar. Então começa a ter um comportamento um pouquinho mais introspectivo, se tranca mais no banheiro, não gosta mais de expor o corpo, fala menos. Esses sinais, principalmente a fuga do olhar, é um sinal que pode se investigar, que pode não só ser pedofilia, como qualquer outra coisa que esteja acontecendo. Agora, doutora, quais as primeiras medidas que os pais devem tomar com essas crianças que podem estar sendo vítimas de pedófilos? Pois é, a internet é um advento que fica quase que difícil você proibir o uso, né? Quem sabe colocar o computador na sala, quem sabe poder monitorar. Mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que as pessoas não podem perder. Assim como tem a linha virtual, tem que ter a linha afetiva. Os pais têm que resgatar essa conversa com os filhos, explicar o que pode acontecer, as coisas boas e as coisas más da internet. Preparar os filhos para aprender a dizer não. Agora, doutora, continua comigo. Antes, uma informação importante para a polícia. A atitude da mãe foi fundamental para a prisão do suspeito e serve como exemplo para os pais. Veja só. A mãe agiu rápido e agiu certo, porque ela procurou a delegacia de polícia, ela não ficou tentando agir, né, por conta própria. A gente tem que vigiar e orientar, porque numa idade de 9, 10 anos, eu acho que as crianças já devem ser orientadas, que as pessoas não são tão boazinhas quanto elas parecem. Pois é sempre bom reforçar qualquer problema que o pai esteja verificando. Procure a polícia, não tem nada a perder. Muito obrigado, doutora, pelas informações. Foi perfeita a colocação da advogada ali ou da delegada. Foi perfeita. Eu acho que é isso que tem que ser feito realmente. Tá certo. Agora, doutora, é importante também dizer, o pai tem que fiscalizar, sim, com quem o filho está conversando na internet. É dever do pai. Mas tem que ter muito cuidado, porque fiscalizar não é invadir a privacidade, senão os inocentes pagam pelos culpados. Eu acho que você pode monitorar com uma decência, explicando aos filhos, se colocar aberto para uma conversa, né? Tem que ter muito cuidado com isso também. Agora, doutora, quando a conversa com a criança passa a ser pedofilia? Na verdade, não passa a ser, ela é desde o início, porque o pedófilo ele tem já um ponto diferente, uma formação diferente, né? Você pode conversar com uma criança à vontade durante 2 horas e o papo ser infantil, o papo ser construtivo. Isso não vai te levar no meio da conversa a virar pedófilo. Ele é desde o início da conversa, ele já leva a conversa
tirar já essas imagens do ar, porque dão nojo da covardia de uma pessoa que, se realmente tiver feito isso com uma criança, tem que ser punida e combatida com todo o rigor da lei. Muito obrigado, doutora, pelas informações. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.